componentes ortogonais de um vetor. Vamos brincar de decompor vetores. O que é decompor? Encontrar a componente horizontal e a componente vertical de um vetor que tem um ângulo com a horizontal com a vertical. Por exemplo, professor de física não aguenta, tem que fazer um desenho. Imagina o bonequinho puxando aqui puxando esse carrinho aqui. E eu vou dizer que existe com a horizontal aqui, ó, um ângulo de 30 graus. Aí o boneco faz uma força para onde? Ó, o boneco está puxando para cá. Então aqui eu tenho representado agora um vetor força. E vou dizer mais, tá? Essa força aqui, ela é igual a 100 newtons. Eu tenho aí uma força igual a 100 newtons, tá? Grandeza vetorial. O módulo da força é 100 newtons, a direção 30 graus horizontal para cima. Fechou o sentido para cima, nesse caso. E eu quero encontrar, vamos pensar assim, ó, colocando esse negócio aqui na matemática, sabe? Eu tenho aqui um eixo Y, e tenho aqui um eixo X. Então, o que eu vou fazer aqui? Encontrar as componentes ortogonais de um vetor, eu colocar esse cara aqui na régua. Ou seja, eu encontrar a componente horizontal e componente vertical. Ou eu posso dizer assim, ó, tu concorda que eu poderia colocar, tá? Imagina assim, uma pessoa puxando para cá, e uma outra pessoa puxando para cá e fizesse uma força aqui, duas forças que juntas somadas nessa direção e sentido fosse equivalente a esse 100. Ou seja, duas forças que são os catetos dessa hipotenusa, desse triângulo retângulo. Então é isso, eu vou encontrar aqui a força do eixo X, a componente horizontal desse vetor aqui. Ficou feio, já vou arrumar, fazer o desenho embaixo. E essa componente vertical aqui que eu vou chamar de FY. Ou seja, ó, eixo Y, eixo X, tá? Aqui eu tenho um vetor que faz um ângulo de 30 graus horizontal e esse vetor é o vetor força e ele vale 100 newtons. Coloquei na régua, coloquei no eixo. Agora eu vou encontrar a componente horizontal. Eu vou bater aqui, ó. Vou projetar aqui e vou desenhar aqui o vetor. Que vetor é esse? Componente horizontal é o Fx. Agora eu vou projetar lá do outro lado e vou desenhar aqui a componente que é o Fy. E vou encontrar esses dois. Mas quero que tu lembre do seguinte, lembra do método polígono? Olha só, se eu pegar esse vetor aqui que é o Fx, pegar esse vetor aqui que é o Fy, e este vetor aqui que é a soma, esse vetor aqui ele vale 100 newtons, esse ângulo aqui ele vale 30 graus. O que eu posso conversar contigo? Eu posso usar uma ferramenta matemática aqui, trigonométrica, que é o seno e cosseno. Vamos na matemática lá? Pega o teu livro de física, vai lá e pega, ó. O que eu vou ter aqui? Tu lembra do cosseno de um ângulo? Do triângulo aqui, ó. Se eu tiver aqui um triângulozinho assim, ó. Um triângulo retângulo. Aqui eu tenho θ. Esse é o cateto oposto. Esse aqui é o cateto adjacente. E esse aqui é a hipotenusa. Tu lembra que o cosseno é justamente o cateto adjacente pela hipotenusa? Vamos brincar com essa matemática agora? Eu vou fazer para ti primeiro, bem suave, na matemática bonita. Depois vou te dar uma dica, um macetinho do prof, que velho, vai te salvar a vida, tá? Vem comigo, vem comigo. Então eu vou usar isso, cateto oposto pela hipotenusa. Vou apagar aqui que está poluindo muito o quadro. Vem comigo, olha só. O que seria o cosseno? Cosseno de quem aqui? Cosseno de 30 graus. É quem? É o cateto adjacente.
nesse triângulo retângulo é o fx. Quem é a hipotenusa? O f, que no caso vale 100. Então, se eu quiser escrever o fx aqui, olha só, fx é f cosseno de 30. Vamos escrever o fy agora. Se eu quiser escrever o fy, eu vou no quê? O cateto oposto. Seno de 30 graus, cateto oposto pela hipotenusa, tu isola o fy, f, seno de 30. Essa é a matemática que tu vai usar, seno e cosseno. Agora eu vou brincar contigo. Eu vou brincar assim, ó. Tá vendo que quando eu faço o desenho aqui, ó, usando o método aqui do paralelogramo, ou mesmo usando esse aqui, tu concorda que o fx aqui está com o ângulo? Como assim com o ângulo? Tá vendo? Ó? Esse está sem o ângulo, o fy, no desenho, e aqui está com o ângulo. Memoriza isso, com o ângulo e sem o ângulo. Tu vem aqui e escreve quem é o fy. Fy é o f, aí só tem seno e cosseno, sem o ângulo de 30. Fy, f, sem o ângulo de 30. Fy, f, sem o ângulo de 30. É um macete, uma coisa para te lembrar. E quando é o cosseno, está com o ângulo, tá vendo? F com o ângulo de 30. Tá ali, ó, com o ângulo de 30. Então a dica é essa. Na hora de tu fazer a decomposição, tu faz o desenho. Vamos lá. Aí eu tenho agora, fazer um outro desenho rapidinho agora, tá? Ó, tem aqui um skatezinho de novo, tá puxando aqui agora, só que no meu, olha só, no meu desenho agora, o ângulo dado foi de 30 graus com a vertical. E eu quero que tu encontre para mim, ó, eu falei, essa força aqui, que o cara está fazendo pressão, vale 100 newtons, tá? E agora eu quero encontrar a componente horizontal, ou seja, existe essa componente aqui, né? Aí eu quero... Ficou feio? Vamos lá. Ó. Tá? Aí eu vou encontrar a componente horizontal. Essa aqui vai ser a força Fx. E vou rebater aqui e encontrar a componente vertical. Que eu quero que tu entenda que o prof de física, ele tem o eixo XY na cabeça. Tu tá vendo que eu coloquei aqui, ó, eixo X, eixo Y. Agora eu vou brincar de escrever com o ângulo e sem o ângulo. Vai no desenho. O Fx, mas vai nesse desenho. O Fx está com ou está sem o ângulo de 30? Está sem. Então, nisso aqui, Fx é o F sem o ângulo de 30. Quem é o Fy? Nesse desenho está com Fy, F, cosseno, o ângulo de 30. Cosseno de 30. Bom, agora vamos fazer matemática, né? Vamos calcular quem é esse Fx aqui. Esse Fx é o F. Quem é o F? O F vale 100. Cosseno de 30. O que é isso aqui? Raiz de 3 sobre 2. Então, Fx vai ser 50 raiz de 3 newtons. Vamos calcular Fy. Calcula Fy aqui, ó. Fy, F, seno de 30. O F vale quanto? Vale 100. Seno de 30 é meio. O Fy equivale a 50 newtons. Sabe o que significa isso? Se esses dois são... Esse é F, é 50 raiz de 3. E esse 50, se eu fizesse Pitágoras, ia dar 100 de novo. É isso que eu estou te dizendo. Tá? Eu encontrei essas componentes. Essa ferramenta vai ser muito útil. Aqui eu usei a letra F
professor de matemática usa A e B e vai ser velocidade na matéria que a gente está vendo agora. Eu vou falar de velocidade. Vai ser composição de movimento. Tu imagina eu jogando para cima aqui, ó, a caneta, tá? Eu tenho jogar para cima, eu posso jogar na vertical. Só que daí eu posso, ó, jogar na vertical, tá? Tá vendo aqui, ó? Joga na vertical. Só que eu posso sair andando e jogar na vertical. Tu viu que fez um Isso aqui é um movimento desse tipo. Nesse momento aqui, a bola está meio que indo para cima e meio que indo para lá. Eu joguei para cima, ao mesmo tempo que eu estava indo para lá. Só que eu posso trabalhar com essa componente aqui, com esse cara, se for mais conveniente. Aí eu tenho esses dois, eu posso fazer Pitágoras. Se eu tiver essa velocidade do y, essa velocidade do eixo x, lembra, professor de física e matemática tem o plano cartesiano na cabeça. Aí eu tenho EX, eixo Y, faço Pitágoras e encontro essa velocidade. Contudo, se eu tiver essa velocidade e o ângulo, eu faço sem o ângulo, com o ângulo, uso a decomposição de vetores e chego nesses dois. São ferramentas matemáticas que a gente vai usar bastante. Vamos agora falar da composição de movimento. Aí, para isso, a gente vai falar do princípio de Galileu. O que é o princípio de Galileu? Cara, um movimento não interfere no outro. Pensa. A gente vai andando de skate. Eu jogo o negocinho para cima, sobe e desce. Se eu estiver andando de skate e jogar para cima, sobe e desce, o tempo de subir e descer não depende de eu estar andando de skate ou não. Ó, quer ver? Olha só. Sobe, desce, sai andando. Sobe, desce. Vai igual. Ó, sobe, desce. Parado, sobe, desce. O tempo é o mesmo. Só que se eu colocar essa velocidade junta, vai dar uma composição de movimento. Só que um movimento não interfere no outro. É isso que o princípio de Galileu deixa claro. Está escrito ali, ó. Se um corpo descreve um movimento composto, cada um dos movimentos componentes é descrito independentemente dos outros. Um não interfere no outro. Fechou? Agora vamos falar da composição de movimentos em si. Basicamente, vou estar andando com um barquinho para cá, vou estar a favor da correnteza, vou estar contra a correnteza. Vai ser um show. Vamos junto?